Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo o meu relato de conversão ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu conheci o Evangelho através dos meus pais, né? Eu nasci num lar cristão, os meus pais já eram evangélicos, já serviam ao Senhor e me apresentaram o Evangelho, né? Me levando para a igreja, para a escola dominical. Mas quando eu completei por volta dos 8 anos de idade, a minha mãe veio a falecer de câncer. E eu e meu irmão, mais novo, fomos morar na casa da minha avó, que também já era cristã, né, para o meu pai poder trabalhar. E o meu irmão não gostava muito de ir à igreja, né? Ele ia só de vez em quando. Mas a minha avó sempre me chamava para ir com ela nos cultos e eu passei com ela sempre, todo domingo, toda quarta-feira. Tinha um culto perto da casa da minha avó que era chamado Circo de Oração. E ela estava sempre presente, eu não me lembro se era na segunda ou na terça, era um desses 2 dias. E minha avó também ia, não faltava, né? E minha avó ali era uma serva de Deus fervorosa, acordava por volta das 5, 6 horas da manhã para estar de joelho dobrado, orando ao Senhor, orando pela família. Então eu conheci o Evangelho do Senhor Jesus muito cedo. Mas eu não tinha intimidade ainda com o Senhor. Eu ainda não conhecia, né, a sua presença. Eu ouvia falar de Jesus, mas não conhecia a sua presença. Nem conhecia a intimidade, que eu podia ter intimidade com Deus, né? E naquela época, né, eles se ensinavam muito sobre Deus, sobre Jesus, mas não se falava muito no Espírito Santo. Mas quando eu completei já a maioridade, né, já casada e com a minha primeira filha, eu passei por uma experiência, e é essa experiência que eu quero relatar para vocês aqui. Eu tinha uma vizinha que morava próxima à minha casa, que era católica. É católica, né? E um dia, ela tinha uma filha, né? Da mesma idade da minha filha, mais ou menos, a diferença assim de 1 ano ou 2, uma coisa assim. E as duas eram muito unidas, brincavam muito no quintal, juntas, né, que era o mesmo quintal, e iam para a escola juntas, fazia tudo junto, né, eram amiguinhas assim inseparáveis. E a mãe dela sempre chamava minha filha para ir na missa, né, para ir na igreja católica, ia na missa pela manhã com a filha dela, e eu permitia, né, eu deixava minha filha ir. E sempre quando tinha culto na minha igreja, eu convidava a filhinha dela para ir comigo e a mãe dela também deixava, né? Permitia, e a menina ia com a gente, né, e tudo. Elas iam juntas para a escola, quando a mãe dela levava, outra hora eu levava. Só que um dia, as duas se discutiram, brigaram, né? E aí o que acontece? A mãe dela ficou muito chateada, né? Ficou muito chateada porque a minha filha não quis vir com ela da escola para casa, e ela chegou aqui muito chateada na minha casa e começou a reclamar comigo e falar muitas coisas para mim, e aquilo na hora me deu raiva, né? Me deu raiva, eu também fiquei chateada e eu acabei falando algumas coisas para ela também, e só sei que a gente ficou magoada. A gente, tipo assim, não saiu briga feia, não se ofendeu, nem nada disso, mas a gente ficou magoado uma com a outra, né? Ao ponto da gente se evitar, né? Evitar, assim, se esbarrar, se encontrar, quase não falava só o necessário, bom dia, boa tarde, mas aquela amizade, aquele vínculo esfriou, né? Vamos dizer assim, esfriou. Mas as crianças não. As crianças voltaram a brincar na mesma hora, já se falaram, já estava tudo junto de novo, novamente, brincando de Barbie, brincando de casinha, brincando, sabe, coisa de criança. Mas eu e a mãe da menina ficamos estremecidas, né?
E aí o que acontece? Quando foi no final do ano, né, ela mandou um WhatsApp pra mim, falando que gostaria de me pedir perdão, me pedir desculpa, porque nós servíamos a Deus, né, e não era certo, né, Deus não se agradava da gente ficar assim, dessa maneira, né, com indiferença uma com a outra. E aí, naquele mesmo dia, né, quando eu li aquela mensagem, realmente as palavras dela tocaram meu coração, né? Porque eu falei assim, realmente a gente serve ao Senhor, serve a Jesus e nós estamos com essa indiferença, as crianças já estão de bem há muito tempo, uma coisa tão boba, e a gente tá assim, né? E eu fui também pedir perdão a ela, pedir desculpa, e nós ficamos de bem. Aí à noite eu fui pro culto. Quando chegou no culto, à noite, tinha um pregador de fora, que eu já conhecia de vista, mas nunca tinha visto ele pregar. E ele foi lá e pregou, e começou a falar do Espírito Santo, começou a falar da presença de Deus, começou a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu ouvia falar desse tal batismo com o Espírito Santo, mas eu achava que só eu não conseguia, né? Eu passei até a não acreditar mais. Ou então, né, eu cheguei até a pensar que não era pra mim, né? Que eu não tinha o preparo suficiente para receber. E aí ele começou a falar sobre perdão, sobre liberar perdão, essas coisas e tudo mais. E aí ele chamou para quem quisesse lá na frente, que ele iria fazer uma oração. E eu fui, né? Eu fui. E nisso que ele começou a orar, eu senti a presença de Deus naquele momento. É algo que não dá para descrever com palavras, mas eu posso dizer para você que a partir daquele dia minha vida mudou. Eu senti a real presença de Deus, eu senti ali a graça de Deus sobre a minha vida. Eu experimentei algo que eu nunca havia experimentado em toda a minha vida. Foi marcante, sabe? Eu saí daquele culto, parecia que eu não sentia os meus pés, como se eu estivesse pisando em nuvens, sabe? Eu não sentia o chão. Foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. E de lá pra cá, tudo mudou. Mudou minha maneira de ler a Bíblia, mudou a minha maneira de orar. E tudo que eu faço hoje é com a presença do Espírito Santo. Tudo que eu procuro buscar na palavra, na oração, até mesmo para jejuar, para ir ao culto, eu procuro fazer na presença de Deus. E através daquele dia, eu conheci verdadeiramente a Deus, eu conheci verdadeiramente Jesus. E eu vi naquela noite, eu percebi naquela noite que o poder do perdão é muito forte, né? E o quanto muitas das vezes a gente carrega mágoas no nosso coração, tristeza, por motivos tão bobos, motivos tão, como eu posso dizer assim, tão banais, né? E o inimigo, muitas das vezes, ele prende, né, a nossa atenção com esses pequenos detalhes tão bobos que nos afasta de Deus, nos afasta da presença de Deus, né, da real presença de Deus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que perdoem. O poder do perdão é muito forte. E eu já experimentei esse poder do perdão outras vezes, em outras fases da minha vida. E eu vejo que realmente o poder do perdão, ele quebra barreiras. Ele quebra muralhas, né, no mundo espiritual. O inimigo não quer que você libere perdão, não quer que você perdoe, não quer que você viva uma vida plena diante de Deus. Mas tudo que nós temos que fazer para agradar a Deus é amar, é perdoar. É simplesmente isso que nós precisamos para sentir a presença e a graça de Deus na nossa vida.
Então, meu amigo, minha amiga, se você precisa perdoar alguém, talvez o motivo seja mais sério do que aconteceu comigo, do que eu relatei aqui nesse vídeo. Mas ore, peça a Deus direcionamento, para que Deus vá quebrando essas barreiras, essa muralha, e você possa alcançar o perdão e perdoar. E você possa viver uma vida plena diante de Deus, uma vida plena diante da presença de Deus. Deus, Ele vai quebrando, não tem muralha que Ele não possa jogar no chão, não tem peso que Ele não possa jogar por terra, não tem cadeia que Ele não possa quebrar, não tem grilhão que Ele não possa despedaçar, e não tem nada que Deus não possa fazer. O impossível é possível para Deus. Então, meu amigo, minha amiga, é isso que eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo. Que realmente eu conhecia Jesus, eu aprendi o Evangelho. É possível você conhecer o Evangelho e não sentir a presença de Deus. É possível você conhecer a Cristo, mas não ser íntimo de Cristo. E você precisa buscar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O Evangelho não é raso. O Evangelho não é só estudo bíblico. O Evangelho não é só você ir nos estudos bíblicos, ler a Bíblia, fazer seminário, você fazer teologia, você fazer tudo isso. O Evangelho é mais profundo do que isso. A Bíblia diz que é para nós, que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Deus não é limitado. Deus não está só aqui dentro, ó, desse livro aqui, ó. Deus não está só aqui. Deus não está só lá. Deus não está só aqui nessas quatro paredes. Deus está aqui, ó, dentro de nós. E a presença dele é forte, é real. A presença dele é maior do que você possa imaginar. Que você possa buscar não só ir à igreja como eu ia, não buscar apenas conhecer ele através desta palavra, mas que você possa buscar em conhecer ele na sua essência verdadeira de como ele é, de quem ele é. E você vai experimentar aquilo que eu experimentei. Talvez até mais forte do que eu, talvez até melhor do que eu. Talvez num dia qualquer que você não esteja nem esperando. Eu já ouvi diversos relatos de pessoas que sentiram a presença de Deus em casa, lavando louça, limpando a casa, cantando um louvor, em cima do monte, dentro de um hospital. Deus não é limitado. Deus não está só apenas no templo. Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Aonde você queira que você esteja agora, você pode sentir a presença de Deus. Como eu disse para você no versículo anterior, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É só você abrir seu coração. É só você dar espaço para Ele. E Ele vai se apresentar e mostrar para você quem verdadeiramente Ele é. Um Deus que não pode ser descrito com palavras. Um Deus que não é limitado, que não é pequeno. É um Deus que é maior que tudo. Tá bom, meus amados? Que você possa ficar com essa palavra, que você medite nisto, né? Espero que você tenha gostado desse testemunho. Eu vou compartilhar outros mais com vocês, né, aqui no canal. Que Deus vos abençoe e te dê vitória no dia, não só no dia de hoje, mas em toda a sua vida. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.